Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e o Botafogo fez história e venceu o campeão da Champions League por 1-0 com o gol de Igor Jesus e um contra-ataque no primeiro tempo. A estratégia de aguentar a pressão que a equipe francesa iria fazer e sair no contra-ataque colheu os frutos, e que vitória para o Botafogo, resistindo bravamente no final. E olha, surpresa, né? Tipo, não tem outra palavra para dizer. O PSG vinha de uma vitória de 4-0 contra o Atlético de Madrid, me parecia muito motivado, e no final acabou que, mesmo o Juíza tentando ajudar ao máximo, mesmo colocando Barcola, colocando Nuno Mendes, colocando vários titulares, não adiantou nada. O Botafogo conseguiu essa vitória e se torna o primeiro brasileiro a vencer uma equipe europeia desde o Corinthians em 2012, quando venceu o Chelsea na final daquele Mundial, também por 1-0. Obviamente jogos muito diferentes, mas hoje realmente impressionou, né? O Botafogo, pela entrega, pela dedicação, me parece assim, o time que deu a vida dentro de campo para conseguir sair com a vitória, e do outro lado um PSG que nitidamente entrou de salto alto. Depois de fazer 4-0 no Atlético de Madrid, acho que eles acharam que ia ganhar esse jogo de qualquer jeito, porque assim, só um time do Brasil na visão deles, né? Mas eu acho assim, existe uma superioridade do futebol europeu pro sul-americano? Existe, né? É aquele negócio, né? Tipo, o Botafogo vencer esse jogo e tudo isso, né? Faz parte do futebol, né? Tipo, times às vezes que têm menos recursos, menos qualidade em termos de elenco, podem acabar superando, né? Quem diria? O Botafogo do Renato Paiva, né? Nem o Arthur Jorge, o técnico, né? Conseguir essa vitória. Mas faz parte, né? Por exemplo, até me lembrei aqui, lembra do Liverpool do Jürgen Klopp que ganhou a Premier League? Foi só um, né? Porque só ganharam um título recentemente. Mas, e deu agora, né? Com o Arne Slot. Mas quando ganhou com o Jürgen Klopp em 19-20, eles foram até a 26ª rodada com 25 vitórias e um empate, né? E aí tiveram a primeira derrota deles com 3-0. Quem que venceu o Liverpool por 3-0 lá? Você pensa, foi o Arsenal? Foi o Chelsea? Foi o Manchester City? Foi o Tottenham? Foi o United? Não, foi o Watford. Que depois foi rebaixado na temporada seguinte, se não me falha a memória, 3-0. E aí a gente tem que lembrar quem que eles tinham empatado na época, o United do Solskjaer, entende? É aquele negócio, né, tipo, no City eles ganhavam, de todo mundo tá ganhando, chegou contra o Watford e perdeu de 3-0, porque, assim, nem tudo vai acontecer conforme um roteiro, né, tipo assim, essa é a graça do esporte, são histórias sendo contadas, né. E não adianta favoritismo, não adianta você ser o melhor time do mundo e no final jogar desse jeito, porque nada vem de graça no mundo do esporte, né? Mais do que talento, esforço, mentalidade, isso conta muito, né? E hoje faltou muito disso pro PSG e sobrou pro Botafogo. E assim, é uma vitória histórica, é uma vitória que com certeza hoje, aqui à meia-noite, né, de sexta-feira, deixa o torcedor até de uma maneira, como é que vai dormir agora, né? Pra mim que não sou torcedor do Botafogo, é mais fácil, mas o torcedor do Botafogo hoje deve estar eufórico no nível, porque eu imagino que muita gente nem acreditava que o time iria vencer o PSG, né? Tava querendo fazer um bom jogo e tudo isso, mas aconteceu, né? Venceu o PSG, venceu o campeão da Europa, treinado pelo Luiz Henrique, um dos melhores técnicos do mundo. Mas mostra aí, né? O salto alto faz muito mal. Não pode entrar em campo achando que já venceu o jogo. E pra mim o PSG entrou desse jeito, achou que ia vencer de qualquer maneira. E não aconteceu. E que belo contra-ataque, que passe do Savarino, que finalização do Igor Jesus. Eu acho que ambos são jogadores com qualidade para uma carreira internacional também. No caso do Savarino já é meio que internacional porque ele não é brasileiro, né? Então ele já tá fora do seu país natal, né? Mas o Igor Jesus é um cara que, assim, acho que ele já chegou até... Ele saiu do Internacional, voltou pra cá, não posso estar falando uma abobrinha aqui, mas assim... É impressionante o nível que ele alcançou no Botafogo. Ele pode não ter as estatísticas mais chamativas, né? Ele não é um cara que tem lá aquela artilharia nível Hulk, que ele tem aquela artilharia nível Pedro, mas o impacto que ele tem dentro de campo, a entrega que ele tem, a movimentação, a maneira que ele pressiona, isso aí tudo é fora de série. E a finalização que ele teve hoje é um jogador muito acima da média, né? Que belo gol que ele marcou. E assim, é o gol histórico para ele, é o gol de uma vitória contra o campeão da Champions daquele ano, né? Tipo, imagina como se fosse o Intercontinental. Tudo bem, o Botafogo jogou, não foi até a final, né? Iria enfrentar, no caso, o Real Madrid e não o Paris Saint-Germain, caso avançasse até lá, né? Mas imagina aí, né? Tipo, enfrentar o campeão continental e tudo isso,
Um Botafogo que vem no ano de troca de técnico, muitos jogadores de qualidade deixaram a equipe, Luiz Henrique, Thiago Almada, e ainda assim o time chega lá e com um técnico que tá longe de ser o cara mais hegemônico dentro da torcida, que é o Renato Paiva, e consegue isso, né? Tipo, ninguém ia acreditar, né? Mas tá aí. É realmente a graça do esporte a gente ser surpreendido, né? Histórias novas sendo escritas o tempo inteiro. E hoje é o Botafogo que escreve uma história fantástica e já faz esse Mundial valer, assim, muito a pena, né? Já justifica a existência do Mundial, né? Ver time europeu passando sufoco, né? Hoje perdeu para um time da Major League Soccer, tudo bem, um Porto bem mais modesto do que o PSG, mas perdeu para o Inter Miami, do Lionel Messi. E agora a gente vê aí essa vitória do Botafogo. E é uma competição que até agora tem feito feio para os europeus, né? Porque o Dortmund não conseguiu ganhar do Fluminense. O Fluminense, inclusive, foi melhor dentro de campo. E hoje é o Botafogo que ganha do PSG. Grande vitória, grande atuação, uma entrega fantástica. E agora é ver, né, que vai enfrentar o Atlético de Madrid com 6 pontos, né? E assim, hoje se defendeu, contra-atacou, mas fica aquela dúvida como que vai enfrentar o time do Simeone, que tem uma estratégia que quase sempre não é ousada, não é agressiva, né? Esse jogo vai ser bem diferente por essa questão de uma visão tática completamente diferente do Diego Simeone para Luiz Henrique. Mas a ver o que vai acontecer. Eu acho que hoje o Botafogo mostra que tá pronto para surpreender a gente, né? Tá pronto para esse tipo de desafio. Se vai ganhar ou não é outra história, mas é aquele negócio, né? A história do Mundial eles já têm. Eles ganharam do Paris Saint-Germain. Vamos ver o que mais vem aí para o Botafogo nessa competição. E amanhã, é claro, tem Chelsea e Flamengo, né? A gente, assim, todo mundo sabe aqui que eu torço pro Chelsea na Europa, né? Obviamente, olhar para esse jogo, ver o que aconteceu, não aumenta meu nível de confiança. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Parabéns ao Botafogo por essa vitória fantástica e até a próxima, pessoal.